festa do Sagrado Coração de Jesus foi introduzida pela primeira vez publicamente em 1670, por São João Eudes. 3 anos depois, uma religiosa, Santa Margarida Maria de Alacoque, começou a ter uma série de revelações por parte de Jesus Cristo, que a incumbiu pessoalmente de divulgar e propagar no mundo esta piedosa devoção. Jesus deixou a ela 12 grandes promessas. A partir destas revelações, foram divulgados inúmeros livros e imagens, e surgiram milhares de associações do Sagrado Coração de Jesus em todo o mundo. Em 1856, o Papa Pio IX estendeu a festa a toda a Igreja, e 72 anos mais tarde, Pio XI deu a máxima categoria litúrgica. E, por fim, Papa Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus em 1899. Desse coração nasceu a Igreja, depois de Cristo na cruz ter tido seu corpo perfurado por uma lança, água e sangue saíram separadamente do lado aberto do corpo de Jesus. Legal, tá? Então, um resumo do que a gente está conversando aqui no programa de hoje, que a gente vai até o final do programa tentar aprofundar em tudo que diz respeito, então, à festa do Sagrado Coração de Jesus. Padre Wander, antes da gente entrar nos pormenores bíblicos e até mesmo da história do cristianismo, depois a gente vai comentar até da relação com essa festa que a gente pode encontrar até mesmo na patrística, mas só para a gente reforçar então as datas. Em 1670, mais ou menos, a gente já se encontrava essa espiritualidade difusa no conteúdo da mensagem de São João Eudes. Sim, que é sempre um olhar para o amor infinito de Deus. É preciso entender que o anúncio do amor infinito de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão pelos pecadores, não é uma novidade no contexto daquele século, mas é uma reafirmação daquela beleza, daquela verdade sempre antiga e agora sempre nova, no dizer de Santo Agostinho. O que acontece, Eric, é que houve, na época, uma heresia propugnada por um bispo, certo, o jansenismo, Jansen, que pregou um puritanismo devastador, né? Quer dizer, malévolo, entende o que eu estou colocando? A ponto de distorcer o evangelho, até de afastar o homem, como se não fosse digno de se aproximar do sagrado, do divino? Não, pior de tudo que é assim, que todos sejamos indignos da presença de Deus. Certo. Isso é revelação, mas Deus veio ao nosso encontro. O centro da fé cristã é Deus que vem ao encontro do homem, a ponto de se encarnar. Nós vimos isso sobre Corpus Christi. Só que Jansen chegou ao ponto de dizer que o homem era tão indigno de Deus que só poderia comungar uma vez na vida. Puxa vida. Enquanto o incentivo da igreja foi sempre que a comunhão diária, bem feita, bem preparada, é remédio, é vida, é cura para as nossas almas. Então, quer dizer, se se chega à afirmação de que a indignidade do homem lhe impedia de se aproximar de Deus, toda a compaixão do Senhor, tudo o que o Senhor fez por nós, todo o anúncio da sua misericórdia, que talvez na parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso tenha o seu ápice, desculpem, foi por água abaixo. Entendi. E aí é necessário que já há uma primeira reação da parte, os santos sempre reagem à distorção do caminho do Evangelho, e aqui nós temos São João Eudes. Logo depois, 3 anos apenas, 1673, Deus vai confirmar tudo isso, através da manifestação a uma serva que escolheu para ser portadora da mensagem da sua misericórdia, do seu amor infinito pelos pecadores. O Padre Wander, a gente comentava aqui então, no bloco anterior, sobre essa corrente herética que o jansenismo, que ali no século XVII pediu respostas, vamos dizer assim, dos grandes homens de fé. São João Eudes foi um desses que levantou a voz contra essa distorção, na qual o jansenismo pregava que o homem nem podia se aproximar de Deus, pois não era digno, algo desse tipo, né? E a gente encontra, então, essa espiritualidade relacionada ao Sagrado Coração de Jesus já nas palavras de São João Eudes, ainda antes da festa ser instituída, que a gente vai falar isso na sequência. Mas a gente pode dizer que a gente encontra, vamos dizer, vestígios dessa espiritualidade anteriormente a isso, ou até nos primeiros séculos da Igreja? Bom, Eric, a devoção ao coração de Jesus esteve presente desde o início. É a devoção à própria encarnação do Filho de Deus. A grande novidade de toda a fé cristã é que no seio da Santíssima Trindade é um coração.
de carne batendo. Glorificado, mas um coração humano, pulsante, que bate enormemente forte de amor, de compaixão pelos pecadores. Daí que, desde São João, e aqui vale nós pesquisarmos um pouco, mas me veio uma luz. A primeira aparição do Sagrado a Santa Margarida foi no 27 de dezembro. Precisaríamos alinhar os calendários litúrgicos. Mas, atualmente, o 27 de dezembro é o dia de São João Evangelista. É o dia de São João Evangelista. Pode-se dizer que é o evangelista do Sagrado Coração de Jesus. Ok? Embora as belas parábolas estejam nesse sentido em São Lucas, mas o Evangelho de São João é, por excelência, o Evangelho que desvela as grandes belezas do coração de Deus. Por isso, só um parênteses, o senhor fez questão de trazer um ícone dele aqui, é isso? Não, olha, eu estou com o ícone aqui de São João, o grande São João Evangelista que encerrou as Escrituras. A gente tem um ícone para mostrar aí, produção. Isso, está aí. Ó. Está aí o ícone. Está ali, o senhor está com esse ícone aí em mãos. Em mãos. E que vale recordar, esse ícone veio de Patmos, que São João reclinou a cabeça no peito de Jesus e escutou o seu coração bater com toda a certeza. Que é exatamente o tema do nosso programa. A contemplação que a gente está falando. Do mistério de Deus feito homem. Talvez ninguém... É por isso que ele diz que o que vimos, ouvimos e tocamos do verbo da vida, isso inclui o seu santíssimo coração, nós vos damos a conhecer. Depois, durante todo o período patrístico, São Cirilo de Alexandria, o próprio Santo Agostinho vai falar da misericórdia de Deus na relação com o coração de Deus feito homem, o coração, portanto, de carne, um coração humano. Nós temos o caso de São Gregório Magno, que foi Papa de 590 até 609, e que no ano de 604, Eric, já incentivava uma devoção profunda ao coração misericordiosíssimo de nosso Deus. No ano 604, 604, Puxa. 1410 anos atrás, 14 séculos. Daí que não existem, nesse sentido, é isso que é importante. Não é que se trata de uma novidade. Não veio a se descobrir algo que não existia antes. Veio a se recordar algo que sempre foi tão precioso, que era se aproximar do coração do Deus vivo e verdadeiro que se fez homem e que pulsa e que bate na Eucaristia e que é o nosso alimento e que é a fonte da misericórdia e que é o trono da vida e que num determinado momento, até por causa da heresia jansenista, estava sendo desacreditado por muitos. Mas imagine isso, eu estou falando de séculos Sim. antes do que aconteceu lá em Parré-le-Monial. Essa devoção sempre esteve presente. Vai resolver num novo impulso, numa nova era, a partir do século XVII. Então, no século XVII, que a partir de 1673, que inicia as aparições da própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo para Santa Margarida Maria Alacoque, um novo capítulo da história começa. Para a gente entender, quem foi essa religiosa Santa Margarida Maria Alacoque? Então, essa é uma daquelas almas santas, Eric, que Deus escolheu como instrumento para uma revelação particular, como escolheu os pastorzinhos de Fátima, como escolheu Santa Faustina Kowalska, Santa Bernadette. Santa Bernadette e assim por diante, que foi levar uma vida de pureza, de santidade, de oração, através dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, numa ordem, a ordem da visitação, e que ali ela foi preparada por Deus para ser a portadora dessa grande mensagem. Mas é importante, Santa Margarida é o instrumento. Certo. Quando questionaram certa vez a bem-aventurada Teresa de Calcutá como é que ela havia feito tanto, ela disse: eu não fiz nada, eu só sou a caneta, o escritor é ele, e quem escreveu essas belíssimas páginas foi ele mesmo. Daí que o instrumento Santa Margarida Maria Alacoque, como sempre aconteceu desde o Antigo Testamento até toda a história da Igreja, o Novo Israel, Eric, é um coração propício, dócil, temente e favorável ao Senhor para que Ele realizasse através dela a obra que Ele quisesse realizar. Então, esse coração tão sedento do amor e da misericórdia de Deus vai ser o receptáculo de uma mensagem extraordinária desta mesma misericórdia, desta mesma confiança e expectativa no Santíssimo Coração de Jesus. Mas é legal o senhor falar assim, porque essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, é claro que se trata de uma espiritualidade cristocêntrica, né? E Santa Margarida Maria Alacoque, como o senhor bem colocou, é apenas um instrumento, não é o fim, né? E também não é o início dessa história, é apenas
em determinada época da história, um instrumento usado por Deus para isso. Mas é interessante o senhor falar isso. Os nossos telespectadores do programa Eclésia, em diversas oportunidades, mandam perguntas para a gente, sempre com dúvidas relacionadas a isso. No caso, ela é canonizada pela igreja, é uma santa da igreja. Claro. E para os santos canonizados da igreja, existe um tipo de culto que nós prestamos que não tem nada a ver com a adoração. Em 30 segundos, um parênteses, o senhor explicar para a gente a diferença, então, ao culto dos santos, para a Virgem Maria e aquele que a gente dá diretamente a Deus. O culto dos santos, chamado de idolia, uma veneração que lhes é própria por terem sido um espelho vivo, um reflexo do amor e da beleza de Deus. Esse culto, no que diz respeito à Virgem Maria, ele está num grau único, Eric. É o que se chama de hiperdulia, ou seja, uma grande veneração, a maior veneração de todas, mas que ainda assim se difere não só em grau, mas essencialmente do culto que se presta a Deus, que é o culto de latria, que é o culto de adoração. Não nos acusem. E aqui nenhum dos nossos irmãos separados, que esteja claro isso, como no tema que nós temos hoje. O centro de tudo isso não é Santa Margarida Maria Alacoque, embora um instrumento que não contestemos foi escolhido pelo próprio Deus. O centro é o Santíssimo Coração de Jesus. Só a Deus adoramos, mas veneramos, porque assim o Senhor o fez, nos autoriza e nos move a fazer. Veneramos de uma forma incomparável a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, e os nossos irmãos que amaram, honraram e serviram a Deus assim de uma forma extraordinária e que são modelos para nós de como também podemos fazê-lo. Muito bem, então respondido aí para os nossos espectadores que sempre acabam mandando suas dúvidas para a gente em relação a isso, como que a igreja lida com essa situação dos santos. O padre acabou de explicar, Dulia, um culto de veneração a um grande exemplo, uma pessoa que teve um bonito exemplo de testemunho de fé. Hiperdulia, uma veneração especial para aquela que foi a mãe de Deus feito homem. Cheia de Deus aqui na terra. E latria, o culto de adoração somente a Deus. Só a Deus. E a gente pode dizer, né, Padre Wander, o culto, quando a gente, por exemplo, se a gente erra e presta idolatria, a gente está prestando o culto de latria a um ídolo, de onde vem essa palavra, mas que não tem nada a ver com o culto aos santos. Com o que a Igreja Católica ensina. Com a Igreja Católica ensina em relação aos santos, porque a gente presta adoração somente a Deus. Somente a Deus. Quando a gente presta um culto e a gente vai rezar diante da espiritualidade bem sólida do Sagrado Coração de Jesus. Esse sim é um culto diretamente a Deus, e aí a gente não tem problema aprofundar nossa alma nele, né? De maneira nenhuma. O culto ao Sagrado Coração de Jesus é o culto ao próprio Deus, que se fez homem para nos salvar. E aí nós podemos dizer que devemos ter uma profunda adoração ao coração de Deus. Se Israel, antes da vinda do Filho de Deus, lhe tinha um temor e uma reverência tal que não ousava pronunciar o seu nome, em Cristo nós temos a revelação desse amor de uma forma única, apontando para si mesmo e o seu próprio coração, mas dizendo que ali está a fonte de todo o nosso culto autêntico e sincero a Deus. Nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Santíssimo Coração de nosso Deus, Jesus Cristo. E aqui vivo no Santíssimo Sacramento. Posso colocar um detalhe, Eric? Fica à vontade. Sempre que as primeiras sextas-feiras celebro sempre a missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, não só na solenidade anual, mas em toda a primeira sexta-feira do mês, lá está a imagem do Sagrado Coração, e eu sempre digo, o que está representado aqui nessa imagem, que não adoramos essa imagem, está vivo e presente, e aí eu mostro o tabernáculo. O mesmo coração simbolizado nesta imagem está vivo, pulsante, no Santíssimo Sacramento, dentro do tabernáculo. Aqui fica muito claro isso para nós. E não é nem uma questão, então, em relação à imagem em si mesma, porque aí aquela imagem é uma veneração. Nós adoramos a verdade do Santíssimo Coração de Jesus. Em última instância, é isso, Eric. E relacionado diretamente a essa festa do Sagrado Coração de Jesus, a gente tem talvez um roteiro, vamos dizer assim, na chamada das 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é isso. Isso é uma espécie de testamento escrito diretamente dessa espiritualidade deixado por aquele período do século XVII. E aí o senhor já comenta para a gente, o senhor já acabou de citar, que história é essa das primeiras sexta-feiras? Ok. O que é isso? Ok. Eric, primeiro, vale lembrar que as 12 promessas que foram deixadas, foram entregues, dadas por nosso Senhor a Santa Margarida Maria, são 12 tesouros espirituais, 12 tesouros extraordinários, tesouros espirituais.
dos quais podemos nos enriquecer, nos alimentar, nos enriquecermos de Deus. Também recordar que 12 é um número bíblico sagrado, não? 12 é a totalidade do Antigo e do Novo Israel, expressos tanto pelas 12 tribos do Antigo Testamento quanto pelos 12 santos apóstolos. Nós temos que lembrar que 12 é o número de artigos de fé do nosso credo, mas também 12 são os meses do ano. Sim. Talvez podemos lembrar que talvez para cada um desses meses ir caminhando com uma dessas promessas para fecharmos um ciclo, um tempo de graças e bênçãos de Deus. Há uma série de promessas, estamos com o texto em nossas mãos, mas o interessante é que elas avançam como que num programa de abandono e de confiança na misericórdia de Deus. Até a 12ª e última, como se fosse o 12º e último degrau de adentrada assim radical nessa perspectiva, nessa dinâmica da confiança no coração de Deus. Que por isso mesmo, essa 12ª, que seria o corolário, a coroação de tudo isso, é chamada de a grande promessa. Talvez seria até bom que lêssemos. Vou ler aqui a 12ª promessa, né? Bom, facilmente você encontra muitos livros, isso está publicado, você encontra também certamente na internet, isso não é difícil de encontrar, as as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Mas a 12ª, o conteúdo é assim: a todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Eu já emendo a pergunta dos nossos telespectadores, a Marlene Gonçalves, de Caratinga, Minas Gerais. Ela queria que o senhor explicasse por que essa comunhão é reparadora e ela repara do quê? Ótimo. Então agora nós chegamos, vai dar para a linha, vá tudo. Ok. Por isso que lemos, porque já vai entrar nas primeiras sextas-feiras. Primeiro, 9 é sempre um tempo de gestação. Em 9 meses, uma vida é gestada no ventre materno, então pode ser trazida à luz. Isso já, de alguma maneira, está sendo dito por Nosso Senhor, que estamos sendo gestados como novas criaturas a partir do revigoramento desta confiança na misericórdia e no amor de Deus que vai nos transformando. Depois, sexta-feira é o dia da paixão do Senhor. Foi numa sagrada sexta-feira que o Senhor entregou sua vida por nós na cruz, que Cristo morreu para pagar os nossos pecados, para nos abrir o reino dos céus e para nos trazer uma vida nova. Então já está ligado, tem que ser a sexta. A sexta é, por excelência, o dia da entrega de Deus por nós, em nosso favor. Também pensar que, no momento em que Nosso Senhor expira, Cássius Longinos, São Longinos, vai e abre com a lança o coração, o lado de Nosso Senhor. E ao abrir a sua misericórdia se derrama como um rio no sangue e na água, claras manifestações dos sacramentos do batismo e da Santíssima Eucaristia na interpretação dos próprios padres da Igreja. Daí que comungar, 9 primeiras sextas-feiras, receber esse Santíssimo Coração através da Eucaristia, como sinal de confiança, como realidade e certeza de abandono e de confiança nessa misericórdia, mas também porque é uma comunhão de desagravo e reparação. Também para consolar o Santíssimo Coração de Jesus, tão mal retribuído, tão mal pago, é o amor. Posso dizer isso, Eric? Não há um amor, não que eu queira, porque Deus não é isso, não é desta maneira. Mas não há um amor tão mal pago, tão mal retribuído quanto é o amor de Deus por nós. A ponto de se humilhar, se encarnando, se humilhar na cruz e se humilhar, se escondendo por debaixo do acidente, da aparência de um pão para se dar a nós. Então, quando nós recebemos o Santíssimo Sacramento, nessas primeiras sextas-feiras, com o ideal de desagravar, significa de dar ao Senhor aquilo que não se tem dado a Ele, toda a reverência, todo o temor, toda a adoração, e de reparar, de devolver-lhe exatamente isso que o pecado usurpa, aquilo que pertence a Ele, o nosso coração, a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos projetos. Isso talvez fica bem refletido naquilo que o anjo ensinou em Portugal aos pastorzinhos, certo, que nós conhecemos o ato de fé, esperança e amor que o anjo ensinou em Portugal aos três videntes, que é um ato também de desagravo e reparação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por ou para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então está aí, Marlene,
É exatamente nesse sentido, de dar a Deus o que é de Deus e que o pecado tantas vezes rouba a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa obediência. E recebendo Jesus com fé, com adoratividade, rendendo a Ele a nossa vida, é que tudo isso começa a acontecer realmente. Olha, esse tema é muito rico, são muitos assuntos que a gente pode abordar, são muitos os desdobramentos. A gente já está acabando o nosso segundo bloco, a gente ainda tem o terceiro bloco na sequência. Mas para terminar o segundo bloco, eu queria que o senhor comentou sobre a 12ª, mas a primeira das promessas é algo mais ou menos assim, que o próprio Jesus teria então revelado a Santa Margarida Maria Alacoque: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu Sagrado Coração de Jesus. Há o antigo costume de fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas residências. Nós devemos manter esse costume, está diretamente relacionado a essa primeira promessa. Comenta um pouco isso para a gente. Olha aqui, deixa eu só recolocar uma coisa, me permita aqui. Talvez depois, no último bloco, vamos voltar à questão sacramental. Ok. Que a vida em Deus é a vida de sacramentos, Tá certo, por excelência. Mas a entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus, descrita como Santa Margarida Maria tentou descrever, mas lembre-se, se sobre a Virgem Santíssima, os videntes sempre disseram que a maneira como tentaram descrevê-la no papel jamais chegou perto da beleza. A arte não alcança o tamanho da beleza. Não alcança, não há categorias, não há expressões que traduzam. Quer dizer, o que ela viu é incomparavelmente acima e assim por diante. O que quer dizer que as imagens, porque Deus se fez imagem, nós não criamos, é Ele que se fez, Ele que desceu do alto dos céus. A imagem do Sagrado Coração de Jesus, a entronização dessa imagem nos lares é a entrega daquele lar ao Santíssimo Coração do Senhor. É um sinal externo, um sinal visível do que a fé crê que está realizando. Daí que, quando em todos os lares, não sei, mas eu creio que na sua família aconteceu o mesmo. Eu ia de férias para minha cidade natal, e a primeira cena que eu via na casa de meus avós eram os Sagrados Corações, em duas pinturas belíssimas antigas. Era uma forma daquela família dizer: somos católicos, temos um Senhor e uma Senhora que governam nossas vidas e que por isso estamos em paz. E que bem fazia, porque trazia a presença de Deus, a certeza de que Deus estava olhando por aquele lar, trazia a necessidade de se manter em oração, trazia a certeza de que o coração de Deus que reúne, que congrega, que cura, que perdoa, que restaura, levava todos os membros daquela casa a buscarem, a viver em santidade, a trilharem o mesmo caminho. E fora as inúmeras bênçãos, indulgências e graças que sempre estiveram associadas, fomentadas inclusive pelos papas que vieram logo na sequência às revelações de Parrelemonial do Sagrado Coração. Essas bênçãos, essas graças, essas indulgências sempre estiveram ligadas à entronização das imagens do Sagrado Coração e também aí um outro tema do Imaculado Coração da Virgem Santíssima. Isso sempre foi muito comum. Um lar católico era identificado pela presença da imagem dos Sagrados Corações entronizados naquele lar. Dá para dizer, Padre Wander, que onde acontece uma revelação particular, que depois a igreja vai atestar sua autenticidade, está relacionada a outros eventos em torno dessas aparições. Acontece às vezes de vocação religiosa, mas certamente a presença dos sacramentos sempre estão ligados a esse tipo de fenômeno, né? Claro. Olha, a primeira certeza que nós temos é que se a vida de fé, a vida de igreja, a vida de sacramentos, a vida em comunidade está florescendo a partir de um evento particular, de uma revelação particular, Eric. Talvez essa seja a primeira constatação, esse seja o primeiro indicativo de que aquilo é coisa séria. Se aproxima do que a igreja sempre ensinou. Então, está fomentando a fé, está fomentando as conversões, está fomentando uma vida eclesial. Começa a ser intimista, começa a ser particular demais, começa a afastar, começa a criar um certo puritanismo, pode correr disso. Agora, se enraiza na vida eclesial, se leva realmente a uma conversão que produz o desejo de servir e de amar e servir o seu próximo e assim por diante. E o primeiro dado é, está levando para a vida sacramental? A pergunta é, está levando a se confessar, a comungar, a receber Jesus na Santíssima Eucaristia?
A 12ª promessa fala de comunhão, de receber o Santíssimo em atitude interior de desagravo e reparação. Não é de nenhum sentimento, não é de nenhuma impressão, são coisas, entende, Eric? Concretas, práticas, visíveis, né? Visíveis, ligadas ao culto de ontem, hoje e sempre que se presta na igreja. A Santa Missa e depois, muito bem, que seja o Rosário. Bom, não vai fugir. E uma outra coisa que para nós também aqui é essencial. Vai se acompanhando tudo isso, a evolução, o amadurecimento e num determinado momento, mais do que nunca, a resposta final que é dada é em cima disso. Reafirmou a fé, pode ficar sereno. Pôs em dúvida alguma coisa em relação ao que a fé ensina, Eric? Foge disso. Legal. E a gente pode dizer, a gente pode perceber, isso é fácil de identificar, relacionado à espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, nasceram muitas ordens religiosas, né? A gente percebe isso baseado nessa espiritualidade que estão de pé até hoje. Boa. Olha, sempre que um movimento espiritual jorra do coração de Deus, sempre que ele é autêntico, sempre que ele é verdadeiro, acontece um grande florescimento espiritual, uma odisseia de conversões, de anúncio do Evangelho, de nascimento de novas formas de vida eclesial e assim por diante. E, como consequência, uma odisseia missionária e apostólica. Se existe vida espiritual, existe vida missionária, existe vida apostólica. Ninguém é santo para si mesmo, Eric. E aquilo que de graça recebemos, Jesus não ensinou isso? De graça recebestes, de graça deveis dar. Por isso que eu coloco claramente, é um sinal pré-claro de que aquilo que está acontecendo é real, é que vá surgindo como rebentos de vida, como frutos autênticos de tudo aquilo, conversões, vocações, novas, vamos dizer, formas de vida missionária, de vida eclesial, que dão um novo impulso, um novo ímpeto ao que já existia. É vida. Se a água é parada, ela produz vida? Não. Ela vai até perdendo a sua própria força. Mas se ela circula, se ela corre, por onde ela passa, ela derrama abundância, ela derrama a sua vida. Muito bem, a gente está no último bloco, mas se você quiser, liga para a gente, quem sabe dá tempo da gente ainda responder a tua pergunta, tá certo? Liga ou então manda e-mail, como fez o Djalma Ferreira Nunes, que é da cidade de Indaiatuba, aqui da região de Campinas. Ele tem uma dúvida que ele sempre fica, quando ele percebe em relação às imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou filmes, etc., quando é ilustrado, como furou o coração de Jesus, né? Então ele já percebeu do lado direito, ora do lado esquerdo. Mas eu acho que a gente pode ter uma ideia sobre isso. O que o senhor tem a dizer? Olha, Eric, é que muitos artistas, nesse sentido, talvez com uma intenção ou porque se descuidaram de tentar mostrar isso bem, mas muito bem. A anatomia, não precisa ser cardiologista, mas nos ensina que o coração humano está numa região chamada mediastino, do centro saindo para a esquerda do peito da pessoa. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, perfeitíssimo homem na sua anatomia. Portanto, tinha um coração como o nosso, no local do nosso. Quer dizer que o seu coração estava ali no mediastino, do centro saindo para o lado esquerdo. Vamos fazer aqui só uma paráfrase. O ângulo no qual o soldado traspassou o seu coração, o seu peito, aí não vamos chegar a tanto, porque aí vamos cair no minimalismo, não? É verdade. Foi de baixo para cima, ok, mas não vai sair disso. Do centro para a esquerda dele. Já que era um homem como todos nós, né? Como nós. A gente já falou bastante sobre a história da igreja presente essa espiritualidade. O senhor já citou também e lembrou, como a gente sempre fala aqui no programa, a fé católica não se trata só das Sagradas Escrituras, mas está presente as Sagradas Escrituras, mas também a tradição oral, e também o magistério da igreja, os documentos escritos que não se tratam da Bíblia. Mas é possível a gente fazer uma relação direta também com essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, com a Sagrada Escritura, né? Claro. Olha, em todo o Antigo Testamento o tema do coração de Deus vem. Por quê? Porque Deus fala conosco na nossa língua, Eric. E o coração, como ensina o catecismo, é a sede das decisões de Deus, inclusive. É a sede dos nossos sentimentos, é onde está realmente aquilo que somos. É a síntese do que nós somos. Na expressão poética, talvez, mais acertada, não? E
se o tema do Antigo Testamento, do coração de Deus, já está presente, mas Israel não fazia ideia do que seria isso, porque Deus era o Kadosh nas alturas, altíssimo, muito acima, muito longe. Em Cristo esse coração se fez humano. E São João foi muito delicado ao descrever o traspassamento e de seu coração jorraram sangue e água. Agradecemos a Deus que se utilizou inspiradamente de um instrumento para recordar que foi do coração do Deus feito homem que jorraram a vida, a graça e a misericórdia para nós. Daí que, não há dúvida alguma, que a partir da narrativa, do relato da paixão, dado por São João, o papel do coração, que sempre é o centro das decisões, o centro daquilo que se é do amor, o papel da devoção ao Santíssimo Coração de nosso Deus, não há dúvida de que esteve presente, de uma maneira única, por sinal. Por isso que no século XVII não é uma novidade, é uma retomada agora com um novo ardor, mas do Antigo ao Novo Testamento, a ponto de se dizer que o coração de Deus se inclina para nós, e se inclina de uma maneira única em Cristo, se inclinou de fato. Bom, a gente já disse no começo do programa, mas vamos só lembrar alguns papas, né, que foram importantes, então, relacionados a essa espiritualidade. Lembra pra gente aí, Padre Wander? Bom, nós vimos no documento, na chamada... Na matéria. Pio IX, que foi quem... Beato, né? Pio IX, o Beato, ótimo, que o bem-aventurado Pio IX, que foi quem elevou a festa a nível universal, tirou do local onde, portanto, tinha acontecido e elevou como aconteceu no próprio caso de Corpus Christi. Isso aconteceu, esse trabalho do Pio IX, em 1856. 1856. A partir daí, a igreja do mundo inteiro passou a celebrar. Passa a celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. Mais tarde, em 1899, Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Leão XIII que foi um papa extraordinário, hein? Verdade. Depois, Pio XI, 1928, Eric? 1928. Pio XI eleva a festa do Sagrado Coração de Jesus à dignidade maior da liturgia, a dignidade de solenidade, não há um grau mais alto. A solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Qual que é a diferença da festa ser universal, mas ainda não ser solenidade? Quando ela toma o pé de solenidade, é que ela deve ser celebrada, Eric, com destaque, com cuidado, com zelo, com decoro, um grau acima de Entendi. de todas as outras celebrações, ok? Ela tem a primazia, ela tem um grau realmente de importância, de destaque único, embora que ainda assim pode ser solenidade e não ser preceito, não confundamos, isso aqui é uma outra realidade. Certo. E Pio XII, não se fala muito, mas Pio XII talvez foi o Papa que dedicou um impulso à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, com um ardor, uma força assim única. E escreveu uma encíclica para falar do Sagrado Coração de Jesus. Deixou todo um ensinamento sobre a devoção como ao Sagrado Coração de Jesus como remédio para todas as almas. Escreveu uma encíclica chamada Aurietis Aquas, que seria vinde as águas, um verdadeiro convite, remontando a Isaías, na imagem dos servos que se aproximam da torrente, a virmos ao coração de Deus e ali bebermos da sua misericórdia, do seu amor. Bom, além desses papas que o senhor comentou, alguns santos também tiveram devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus, né? Bom, eu acredito que, sem exagerar, se formos ser muito práticos, todos os santos centraram a sua meditação no mistério do Filho de Deus. Então teriam de ter devoção. Talvez a minha pergunta ficou um pouco pobre. Mas para a gente dizer assim, eu entendi o que o senhor disse. Mas após a instituição da festa, alguns santos tiveram destaque a essa espiritualidade, vamos dizer assim, que não é nova, mas que estava de uma maneira repaginada a partir de Santa Margarida Maria Alacoque? A partir da própria Santa Margarida Maria Alacoque, São João Bosco tinha uma grande devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus, o grande São João Bosco. Nós podemos pensar também, a própria Santa Teresa de Lisieux tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, uma devoção pré-clara, inúmeros santos. Eu estou citando 2 ou 3 casos, mas quando nós pegamos a geografia mais recente, a vida dos santos, todos eles têm no Sagrado Coração de Jesus a sua força. O próprio São Maximiliano Maria Kolbe
tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Só para nós situarmos São Maximiliano é aquele que deu a vida no campo de Auschwitz, né? E o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Padre Pio, claro. Devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus. Eu vou contar um episódio, porque quando certa ocasião ele está diante de uma possessa, Certo. ele realizou o exorcismo apenas com essa invocação. Em nome do Sacratíssimo Coração de Jesus, deixa, em nome, pela virtude do Sacratíssimo Coração de Jesus, deixa essa alma. Ponto final. Agora me diga, confiava ou não no Santíssimo Coração de Jesus? São Pio, mas era um crime não aqui nos faltam exemplos, né? Agora, o senhor citou São João Bosco. Será que essa devoção que ele tinha ao Sagrado Coração de Jesus era baseada num santo que ele também era devoto, que era São Francisco de Sales, aliás? Muito. Da onde vem o nome dos salesianos, da ordem que ele fundou? Também tem que pensar o seguinte, é que correlatamente são quase que contemporâneos. São Francisco de Sales foi o santo da misericórdia de Deus por excelência. Quer dizer que teve uma compreensão da misericórdia de Deus num nível altíssimo. E talvez foi um desses precursores também de uma renovada devoção ao Sagrado Coração de Jesus, Eric. Eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui para a gente encerrar, basicamente, que a gente está acabando o tempo. O senhor tem um minutinho só para responder. Nós estamos começando ou nós estamos acabando? Pois é. A gente poderia estar começando, mas a gente já está acabando o programa de hoje. Gostando, viu? Se a devoção é tão profunda, belíssima e completa do Sagrado Coração de Jesus, por que será em determinadas épocas da história o próprio Deus, sendo ele Jesus Deus, vem em nosso auxílio e começa toda essa história de novo? Para dar um exemplo claro, a misericórdia de Deus está presente nessa festa, mas com Santa Faustina Kowalska também se revelou diretamente uma outra espiritualidade que não é nova, que faz parte de tudo que a gente já falou aqui, mas que começa a devoção à Divina Misericórdia, por exemplo. Por que será que isso acontece? Essa misericórdia sendo revelada mais uma vez de maneira extraordinária? Eric, deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou responder com uma parábola. Se você tem uma jazida de tesouros, você vai escavar só um pouquinho, um dia ou outro, ou você vai escavar incansavelmente? As riquezas de Deus, as belezas de Deus, é para nós voltarmos a elas sempre, não é nem um dia ou dois. Então, nesses momentos, Deus está nos dando a graça de voltarmos aos tesouros infinitos do seu coração, dos quais nós tanto precisamos.